Prezados irmãos e irmãs aqui presentes e todos e todas que à distância rezam conosco através das redes sociais, das emissoras de rádio, Web Semeando e Montanhesa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Com toda a igreja celebramos hoje o 17º domingo do tempo comum e também o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. A caminho de Jerusalém, Jesus ensina os discípulos a orar, a rezar. Possivelmente, ele quer dizer que rezar é caminhar, não é uma realidade fixa, estática, parada, imóvel. É realizar um projeto que leva toda a vida do cristianismo. Considerando as leituras que lemos e refletimos nos 2 domingos anteriores, esta conhecida oração que Jesus nos ensina, que orar é um compromisso com o próximo, com aqueles, com aquelas que estamos chamados a amar, se desejarmos viver realmente a boa notícia. Neles se expressa nossa contínua luta por um bem comum, pela solidariedade, pela justa distribuição de tudo aquilo que toda pessoa precisa para viver dignamente. Para isto, Jesus orienta seus discípulos a olhar para Deus Pai, reconhecendo seu amor infinito, que nos gera constantemente como filhos e filhas seus, irmãos e irmãs entre si. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala da ação de Deus. É quem faz vir o reino, dá o pão de cada dia, perdoa os pecados, não nos deixa cair em tentação. Fica claro que o sujeito da oração do Pai Nosso é Deus mesmo. Somos convidados, portanto, a nos relacionar com um Deus vivo, atuante, participar de sua vida e deixar que ela tome conta de nós e nos transforme. Isso é realmente orar, isso é realmente rezar. O que Jesus quer passar é a importância de nos apresentar a Deus como somos, mesmo quando nos sentimos longe dele, como a porta fechada. Somos nós quem precisamos acudir a ele e expressar-lhe o que nos acontece, não porque ele não o saiba, senão para assim abrir-lhe espaço em nós mesmos, nessa situação concreta, para que seu Espírito se mova com liberdade, libertando-nos totalmente. Não precisamos, prezados irmãos e irmãs, convencer Deus para que nos ame e salve, porque Ele é o primeiro em estar interessado em nossa felicidade e lutando sempre por ela, na força do Espírito Santo que age sempre em nós. A compaixão que Deus sente pela miséria humana é comparável à reação de uma mãe diante da dor dos filhos. Assim Deus nos ama, afirma o Papa Francisco. E mais ainda, é Deus mesmo quem nos chama e suplica para que colaboremos com Ele na construção de um mundo mais justo, solidário e livre. Do mesmo modo, como os primeiros amigos de Jesus, deixemo-nos possuir pelo amor do Pai. Entremos em plena sintonia com sua ação salvadora no mundo e, reconhecendo nossa pequenez, confiemos na força do Espírito que nos habita e nos encoraja a nos unir cada vez mais.
Subindo para Jerusalém, Jesus ensina seus discípulos a serem missionários e a rezarem. Abraão, na primeira leitura que ouvimos, nos dá o exemplo da oração de intercessão. Ele fala e discute com Deus em favor dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir as duas cidades por causa de seus pecados. E os que não são pecadores vão ser também destruídos. Jesus ensina que devemos ser perseverantes na oração. Essa insistência revela nossa confiança na ação libertadora de Deus em nossas vidas. Na primeira leitura, portanto, Deus anuncia a Abraão que a maldade das cidades de Sodoma e Gomorra chegou a um nível insuportável e que ambas merecem um castigo vindo dos céus. Tal ameaça da parte de Deus deixou Abraão inquieto, preocupado, triste. Será que o Deus da justiça cometerá um ato tão violento, no qual teus justos perecerão da mesma maneira que os injustos? Onde está a justiça de Deus para os justos? Abraão resolve então interceder pelos justos que habitam nas duas cidades. Começa um diálogo, que na verdade é um teste para a paciência divina. Partindo da suposta existência de 50 justos, Abraão vai descendo o número, até chegar a uma possível existência de 10 justos apenas. Deus acolhe com paciência a insistência de Abraão. A resposta de Deus é definitiva. Enquanto houver justos numa cidade, não haverá destruição. A presença de um único justo impede qualquer castigo da parte de Deus. Na sua oração, portanto, Jesus mostra que devemos ter uma intimidade com Deus, chamando-o de Pai. Queremos que o nome de Deus seja reverenciado, que o reino venha, que a sua vontade seja realizada, que nos seja garantido o pão necessário, que nossos pecados sejam perdoados, que sejamos misericordiosos com o próximo e que nunca abandonemos o caminho de Jesus. Semelhantes a Abraão, prezados irmãos e irmãs, saibamos insistir em nossos pedidos, em nossas orações, rezando com perseverança e confiança. A oração insistente, perseverante e confiante agrada a Deus. A oração está ligada ao profundo de nosso coração que suplica, pede, insiste com uma confiança ilimitada. Felizes, portanto, os que colocam sua esperança no Deus de misericórdia. Entreguemos, pois, ao Senhor o desejo de buscar cada dia sua vontade e cumpri-la com fidelidade. E neste dia, quando celebramos o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, com o tema escolhido pelo Papa Francisco para a ocasião, dão fruto mesmo na velhice, utilizando-se do Salmo 92, pretende destacar o quanto os avós idosos são um valor e um dom, tanto para a sociedade quanto para a comunidade eclesial. O gesto, segundo o Pontífice, é uma obra de misericórdia do nosso tempo. Rezemos, portanto, hoje e sempre pelos nossos queridos avós e por todos os nossos amados e estimados idosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.